Hoje eu vou falar de 3 coisas que você não deve fazer para que te tornes um jogador de sucesso e que tenhas uma longevidade na tua carreira de futebol. Então fica nesse vídeo, compartilha, deixa o teu like, embora motivar as pessoas próximas de ti a se inscreverem no canal, ok? Fica desse lado, embora lá para o vídeo. E muitos podem dizer que tu não és a pessoa ideal para falar de jogador de sucesso se realmente você não provou, não chegaste ao nível que tu tens dito que podes motivar muita gente a chegar. O mais importante é você ouvir a mensagem de quem tem experiência. O mais importante às vezes não é chegar lá no modo profissional para aprender. Vocês sabem que o mundo é feito de estudos. A pessoa atualiza, estuda e ganha experiência todos os dias. Então, com isso, já é o suficiente de você ouvir quem tem experiência e quem se atualiza todos os dias. Então, fica nesse vídeo e aprenda com quem tem experiência. O primeiro erro que você não deve cometer, sendo um jogador de futebol, é a falta de disciplina fora de campo. Se tu és um jogador, tens que ser disciplinado dentro de campo e fora de campo. Quando eu falo da falta de disciplina fora de campo, me refiro às coisas extras que você tem feito que prejudicam a tua carreira de futebol, como festas, dormir tarde, a má alimentação, ou seja, bebidas alcoólicas. Não sei se o YouTube vai notificar por essa expressão, mas bebidas alcoólicas, estas coisas fazem com que a tua carreira de futebol não seja longa ou não vais muito longe, porque essas coisas enfraquecem o teu corpo e você automaticamente para de ser aquele jogador progressivo que você tem sido. Muitas das vezes, tu podes até ter muito talento, mas se você não cuida do teu corpo, que é utilizado como uma máquina, o corpo também perde a resistência. Então, o mais importante é manter o foco e a disciplina. A mesma disciplina que você tem tido dentro do campo, quando o treinador manda jogar na posição em que ele te coloca, tu jogas por obediência ao treinador. A mesma disciplina de você cumprir os 90 minutos de jogo ou o tempo que lhe for colocado no jogo é a mesma disciplina que você tem que ter em casa. E muitos vão dizer que o jogador também tem vida e merece viver de modo normal. Facto, o jogador tem vida e merece viver de modo normal, mas o jogador é utilizado como uma máquina. O jogador de futebol é muito diferente daquele que trabalha numa empresa, uma empresa qualquer. O jogador de futebol precisa preservar o seu corpo porque ele tem este corpo como uma máquina que ele usa para fazer dinheiro ou para, para mostrar o seu talento. No mundo do futebol, atualmente, existem jogadores que ficam em lives durante horas e horas e muito tarde. Agora já existem jogadores que discutem salário com pessoas que noutrora eram fãs, né? Pessoas que só os viam pela televisão. Há de se ter um certo limite, uma certa diferença entre os jogadores de futebol profissional e a sociedade em geral. O jogador é reservado. Vocês dificilmente vão ver um dia Cristiano Ronaldo ou Messi numa live com os amigos a discutirem: eu ganho isso, ganho X, Y, Z. Não. Realmente isso não vai acontecer, porque eles são profissionais. O jogador tem vida e merece se divertir, merece estar à vontade no mundo, mas o jogador é limitado porque ele tem férias. Quando o jogador está no seu momento de férias, aí sim o jogador vive como quer e do jeito que ele quer. Mas enquanto estiver em competições em que o jogador é mesmo reservado, é mesmo um jogador que, quer dizer, muitos só verão pela televisão. É um jogador que não vai fazer parte de ambientes normais. É mais ou menos isso. Então, se você quer ser um jogador profissional, pegue esta visão. O segundo erro que um jogador de futebol não deve cometer é achar que tem muito talento. Um jogador não pode ser convencido até o ponto de achar que é insubstituível. O jogador deve ser humilde o suficiente de dizer que tem de aprender mais e todos os dias. O jogador que acha-se melhor que todo mundo é o jogador que não tem futuro. Vou-vos dar um exemplo como Mário Balotelli. Mário Balotelli é um jogador que teve as suas razões de se tornar o que ele foi. Um pouco arrogante, um pouco guerrilheiro, tá vendo? Um jogador que gosta de bater de frente com todo mundo porque passou por alguns problemas que muitos de vocês, que já é do conhecimento de muitos de vocês. Mas o que ele devia manter era a disciplina e o foco. Não devia desvalorizar aquilo que é a sua carreira. Teve vários momentos em que ele deixou passar grandes oportunidades porque achava-se o melhor de todo mundo.
Então é mais ou menos isso. O atleta tem que ter treinos extras. Por mais que você, jogador, tenha talento, aprenda que os treinos extras vão lhe construir ainda muito mais. Vão complementar aquilo que você não tem, porque o jogador não é completo a 100%, mas você consegue se tornar completo. O que você aprende durante a base, o que você tem que ir indo aprendendo para que você possa crescer. Há jogadores limitados, há jogadores que são extremos, que desde que começaram a jogar no modo profissional, eles só correm e cruzam, só correm, recuam a bola e passa para trás, porque são jogadores não que eles acham que já são o suficiente. São jogadores que se limitam e acham que já está tudo bem, porque conseguem fazer 90 minutos de jogo e são insubstituíveis. Então, isso é um grande erro que um jogador tem cometido. O jogador tem de ser, nunca pode se convencer que já sabe tudo ou que já é tudo. O jogador tem que querer sempre mais. E esse mais você tem que buscar dos extra treinos. O extra treino vai lhe colocar aquilo que você não tem. Aprenda uma coisa. Por isso é que temos jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outros grandes jogadores a nível mundial, porque eles têm extra treinos. Jogador de futebol profissional, ou mesmo que não ser um profissional, tem de ter um personal trainer extra, tem que trabalhar extra. Vocês conhecem Marco Rashford, vocês conhecem vários jogadores profissionais que têm qualidade acima da média. Aprendam que aquela qualidade ele não trouxe da base, ele foi indo complementando com os extra treinos que ele tem recebido dos seus personagens trainers pessoais, fora do clube, né? O extra treino. Então, é isso que muitos jogadores africanos que precisam ter em mente, que têm de ter extra treino, treinos personalizados. Isso constrói, o jogador deve fazer ginásio. Porque um jogador que entra no modo profissional com 60 quilos, não pode se manter com 60 quilos até 5 anos de profissionalismo. O jogador tem que procurar aumentar o seu peso ou diminuir, ou fazer aquilo que lhe facilita mais dentro do campo. O seu jogador tem de balançar, não pode do jeito que entrou e do jeito que termina a carreira, não. Então, é mais ou menos isso. Nunca podemos achar-se suficientes. Nós devemos saber, entender e ser humilde que temos que aprender todos os dias. Procurar fazer update nas nossas carreiras. E para terminar, temos o erro número 3. Normalmente, muitos jogadores não têm preparado as suas mentes para o percurso das suas carreiras. Então, esse terceiro erro que um jogador não pode cometer é lidar com as rejeições, lidar com aquilo que vem acontecendo durante a sua carreira. Jogadores passam por situações muito complicadas e jogadores que não estão preparados psicologicamente, os caem-se, vão levando-se pela emoção, tomam decisões precipitadas e depois caem no abismo. O jogador tem que entender que não pode mudar de clube da noite para o dia, porque aí pagam mais e aí pagam menos. O jogador tem que ter calma, sentar e pensar o que é que você quer. O jogador não pode tomar decisões precipitadas. O jogador tem que estar preparado quando o treinador lhe colocar no banco e não seres nem opção. Sentires que tu trabalhas tanto, ouvir de fora que tu és um grande jogador e tens sido maltratado pelo treinador, sendo colocado ao banco injustamente. Há jogadores que se perdem, faltam respeito aos treinadores, faltam respeito aos presidentes dos clubes, entram em frustrações. Então o jogador tem que aprender a lidar com isso. O futebol não é só felicidade, o futebol é altos e baixos. Atenção, há jogadores que até assinam um contrato com agentes desportivos ou agentes de futebol, na qual os próprios agentes também é que estragam as carreiras dos jogadores. E também existem jogadores que, na verdade, são chamados às suas seleções, postular, são desconvocados na hora. Eles fizeram trajetórias muito grandes, viagens longas e são obrigados a voltar. São coisas que frustram o jogador, mas na verdade o jogador tem que saber lidar com essas situações todas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o teu like, se inscreva no canal. Convide os teus amigos e motiva eles a se inscreverem no meu canal também, para que esse canal cresça o mais rápido possível. O objetivo é chegar aos 1000 inscritos ainda até o mês de junho. Então, bora ajudar a crescer, ok? Deixa o teu like e let's go!